Hoje eu resolvi fazer algo bem inusitado, talvez até meio maluco aqui num dos sistemas fotovoltaicos off-grid que eu tenho no meu laboratório, na minha residência. E é exatamente o que você leu no título. Eu vou ligar esta bombinha solar aqui, uma bomba solar de 272 watts da TEB, direto nas baterias de caminhão com um controlador de carga MPPT deste meu sistema. Vem comigo que eu vou te explicar o porquê é que eu resolvi fazer esse teste maluco. Vamos lá! Recentemente eu trouxe para o canal uns testes muito bacanas com esta bombinha aqui, ó. Uma bomba muito show de bola da marca TEB Ebara de 272 watts, que você liga diretamente na placa solar fotovoltaica. Liga-se apenas uma única placa fotovoltaica. E aí deve ter virado aí, talvez dado um nó na sua mente. Mas então se liga direto na placa, Eduardo. Por que você quer ligar na bateria? Qual o motivo de ligar num sistema fotovoltaico off-grid? E aí eu vou falar para você aqui que tem alguns motivos possíveis. E o primeiro deles é: a maioria esmagadora das pessoas não quer de forma alguma deixar um sistema fotovoltaico, uma, duas placas dedicadas somente para a bomba. Na maioria dos casos, uma placa fotovoltaica para uma bomba como essa vai dar conta de bombear a quantidade de água que a pessoa precisa num curto espaço de tempo. E o restante do dia fica lá a placa fotovoltaica completamente parada, sem uso algum. E aí as pessoas querem fazer uso dessa placa solar. Então eu resolvi fazer um teste para a gente ver como que é o comportamento dessa bomba em um sistema fotovoltaico em 24 volts. Mas eu já adianto para você, tá? O objetivo principal desse vídeo é completamente didático para a gente descobrir junto como que vai ser o comportamento desta bomba, tá bom? Por que eu estou falando isso e enfatizando? Porque esta bomba foi projetada para funcionar diretamente com a placa solar. O que quer dizer que ela vai ter um bom rendimento com a placa solar e uma tensão aproximada de 38 a 44 volts mais ou menos. Ela vai estar no ápice do seu rendimento, ou seja, vai trazer o seu rendimento máximo. Então, se a sua necessidade é utilizar uma bomba como essa num rendimento máximo, muito provavelmente o que eu vou mostrar no vídeo de hoje talvez não lhe atenda. Mas eu convido você a acompanhar aqui junto comigo, junto com a TEB, com a Ebara, com a Coliseu Ferramentas e com a Volt também, porque o controlador de carga que eu vou utilizar é da Volt. Inclusive tem vídeos aqui no canal também mostrando sobre esse controlador de carga, muito show de bola. Vai lá depois na descrição, no comentário destacado, que você vai saber de que controlador que eu estou falando. E aí, junto com esse pessoal, eu convido você a acompanhar comigo aqui para a gente descobrir realmente como que vai se comportar. E aí você tirar como base se esse feito maluco que eu vou fazer aqui pode ajudar você de alguma forma ou não. E no decorrer aqui do vídeo, eu vou te explicar algumas coisas que vai ser útil para você tomar como base. A primeira coisa que a gente precisa ver aqui é quanto que a bomba vai requisitar de corrente do nosso sistema. Mesmo que estiver somente com as baterias, vai funcionar, mas aí você tem que avaliar se não vai prejudicar o uso das outras coisas na sua residência. Segundo ponto que a gente vai verificar aqui também, nós vamos ver aqui no nosso K24, que é um hidrômetro digital, quantos litros quantos litros por minuto ela vai bombear. Com base no dado que você vê aqui, em litros por minuto, basta você multiplicar aí pela quantidade de 60 minutos, no caso, que a gente vai saber quanto de fato vai bombear em uma hora e ver se atende a sua necessidade. Talvez pode ser que atenda. E inclusive é fácil a gente fazer um sistema também de automação para que a bomba não fique ligado a todo momento. Se quiser saber como é que funciona essa automação, participa no campo de comentários, deixa aqui embaixo, ajuda esse vídeo a bater uma meta de 250 likes, que daí eu posso trazer uma aula ensinando a fazer essa automação, beleza? Então com essas informações aqui vai ficar fácil de você entender se pode ser útil para você ou não. Inclusive vamos simular uma altura manométrica aqui de 12 MCA, sendo 8 MCA de sucção, que é o máximo que essa bomba pode succionar na parte de sucção dela, e mais 4 MCA de recalque, ou seja,
Sucção é na parte de baixo aqui, ó, na entrada da bomba, o que ela está succionando do seu poço, por exemplo, e recalque é a saída da bomba. Então vamos simular aqui um total de 12 MCA, sendo 8 daqui para baixo, na entrada da bomba para o poço, e mais 4 na saída até chegar no seu reservatório, na sua caixa d'água. Com base nisso vai ficar mais fácil para você também, beleza? Esse sistema aqui agora, ele está com as duas baterias de caminhão, está plenamente carregado. Olha, vamos ver se a Isabela consegue mostrar. 13,6 cada uma das baterias, está em flutuação, né? Está completamente em flutuação. Neste sistema aqui está ligado este inversor aqui da Panda Energia Solar de 2.000 watts, e neste inversor está ligado algumas coisas lá no quarto da minha filha. Acredito que agora deva estar ligado o ventilador dela, e a gente utiliza aqui também um roteador que fica no quarto dela para a internet. Então o consumo agora, que está sendo aqui na saída AC, está de mais ou menos aqui uns 34 watts, mais ou menos. Eu digo mais ou menos porque dá uma variadinha, tá bom? E aí a gente vai ligar a bomba direto no banco de baterias, que é o que está aqui agora. Esse cabo verde que está aqui, ó, verde com marcação vermelho e preto, vermelho no positivo, preto no negativo, passa por esses dois disjuntores, vem para o meu barramento de 24 volts principal. Olha só, vamos ver aqui. No barramento de 24 volts principal, que é exatamente a tensão que a gente tem lá embaixo, lá, ó, 27.4 volts, é a tensão que a gente tem no banco de baterias aqui. Lá embaixo tá dando 27.2, dá uma diferençazinha, tá? Mas é exatamente aqui que nós vamos ligar. Então, na hora que eu ligar o disjuntor principal aqui, a gente vai ligar a bomba e vamos ver o funcionamento. E aí eu vou mostrar para você também na tela do computador daqui a pouquinho aqui, como que vai se comportar, ó, a questão da corrente aqui do controlador de carga, né? Lembrando que a gente está com um controlador de carga de 30 amperes MPPT da Volt, e aqui é a corrente que está em cima do banco de baterias agora, e a corrente que o painel está mandando para o controlador de carga. Tensão em cima da bateria, tensão de flutuação, então a bateria está totalmente carregada, ó, status carregada, né? E o modo de operação em painel, então totalmente em flutuação. Eu vou ligar aqui agora a bomba, vamos aguardar ela fazer todo o trabalho dela aqui, né? O controlador, o controlador de carga é esse controlador aqui, ó, tá? É um controlador MPPT de 30 amperes, na descrição do vídeo vai ficar um link para você acompanhar um pouco mais sobre ele, beleza? Bom, vamos ligar aqui agora. Ligamos a bomba, ela vai começar a funcionar, o MPPT dela vai começar a trabalhar e faz com que ela parta como se fosse um sistema de soft start, né? Olha só, já começou a bombear. Vamos aguardar aqui um pouquinho. E é isso aí, já está no máximo dela. Mostra aqui pro pessoal, Isabela, ó. 12 MCA, né? 1,2 kg a força, que equivale a 12 MCA. Olha a média de litro por minuto. Uma média de 9,8 a 10 litros por minuto. Então cabe a você pegar esses dados aí, fazer os seus cálculos para ver se vai te atender um bombeamento como esse, né? Olha, se ficar nessa faixa de 9,8 a 10,2 mais ou menos, quer dizer que em 60 minutos nós conseguimos bombear 600 litros de água. Talvez isso seja útil para você. Em 1 hora vai bombear 600 litros de água, você pode desligar a bomba. Talvez em 2 horas, 3 horas vai te atender. E olha só que bacana aqui a corrente que a bomba está consumindo das baterias. Caiu. Eita, ele tá bravo aqui, ó. Não quer ficar ali, então vamos deixar ele aqui do lado de cá. 4 amperes está sendo drenado do sistema como um todo, né? Mas não tá vindo da bateria. Olha só, continua em flutuação lá, ó, 13,6 volts em cada uma das baterias. E desligou? Você não conseguiu mostrar? Deixa eu tirar aqui, peraí, que agora a gente tem que zerar aqui. Peraí, foi mal, gente, isso daí às vezes acontece, me desculpem. É isso aí, vamos ver. Olha só. 3,9, 4 amperes sendo drenado aqui do... Vou ligar aqui, acho que fica mais fácil, né? Vamos ver aqui. Ô, pessoal, foi mal aí, me desculpem. Tá conseguindo mostrar legal, Isabela? Tá. Olha só.
3.9, 4 amperes mais ou menos, está requisitando do sistema e ainda continua em flutuação aqui, ó. Olha só as baterias, 13,6 cada uma delas, né? Lógico que está bombeando pouca água, a bateria, a bomba não está no seu ápice, né? Assim, no seu rendimento máximo. Mas olha que bacana aqui na tela do PC. Será que consegue mostrar, Isabela? O pessoal vê aqui a tela do PC. Olha só, a corrente que está de placa para o controlador de carga agora 2.7. Repare que ainda continua na tensão de flutuação, status de bateria carregada, porcentagem 100%. E olha só, 7.1 amperes está sendo enviado agora para o sistema. Eu vou desligar o disjuntor da bomba e a Isabela vai mostrar para você aí que vai cair a corrente. Olha só. Desliguei e olha lá, a corrente acabou de cair. Então quer dizer que o excedente que eu teria no meu sistema fotovoltaico nesse momento agora, eu estou utilizando no meu sistema de bombeamento para bombear a água de acordo com a minha necessidade. Isso é muito bacana. Eu liguei novamente aqui o motorzinho da bomba, né? Ligamos a bomba e pode voltar para cá, Isabela. E olha só, isso é muito bacana e o objetivo com este vídeo aqui, como disse, é completamente didático e mostrar para você que por mais que uma bomba solar como essa foi projetada para funcionar diretamente na placa fotovoltaica, nada impede de você utilizar uma bomba como essa no sistema em 24 volts, em um sistema em 48 volts. Agora, cabe a você fazer uma análise. Vale a pena para você? Compensa desse jeito? Pô, show de bola. Não, não vale a pena, eu quero só o bombeamento mesmo. Não quero trabalhar com sistema fotovoltaico ou no local que eu vou instalar a bomba. Não compensa instalar baterias, instalar controlador de carga. Maravilha. Mas se para você compensar, vai ser show de bola, porque você vai conseguir fazer o uso de um sistema fotovoltaico para outras cargas na sua residência, bem como utilizar uma bomba como essa. Mas aqui vai um alerta. É preciso que você faça um dimensionamento de forma adequada. Tá? Porque caso não tiver excedente no seu solar fotovoltaico, ele estiver no limite do limite para carregar as baterias, mantê-las carregadas e ainda utilizar as cargas que você já utiliza, a adição de uma bomba como essa pode prejudicar o teu sistema. Então é muito importante você verificar se de fato vai atender. Tem vídeos aqui no canal ensinando a fazer cálculos de quantas placas são necessárias para carregar uma determinada bateria. Vai ficar link na descrição. Sempre está aparecendo por aqui também a imagem de capa com o título do vídeo que eu faço referência para que você encontre com mais facilidade. Mas olha, é muito bacana. A gente está vendo aqui que de fato funciona muito show de bola mesmo. Olha, tá funcionando belezinha. Olha só a média que está aqui, ó, 9,8 litros por minuto e já bombeou 46 litros aqui num cenário como esse em 12 MCA. Né? Então isso é muito bacana. Poxa, Eduardo, e se a altura manométrica for menor, no total que der 8 MCA? Vamos ver? É simples, vai aumentar a vazão. Temos uma vazão maior, você vai conseguir bombear mais água, né? E se a altura manométrica for maior, for algo em torno mais ou menos de uns 16 MCA, mais ou menos, 17. Aí vai diminuir, olha só, caiu para 5,3. Automaticamente vai exigir um pouco mais de corrente do sistema, olha só. Agora está exigindo 4,6 amperes do sistema. Então, quanto maior for a altura manométrica, mais peso tem sobre o eixo da bomba. Tá mostrando legal aí? Sim? Olha só, 4,6, 4,7. Voltando ao que eu estava falando, quanto maior for a altura manométrica da sua instalação, quanto maior for o MCA, mais vai forçar a bomba. Forçar não, né? Mas ela vai trabalhar muito próximo ao seu limite. Automaticamente vai exigir uma corrente um pouco maior. E nesse caso aqui, vai reduzir a vazão, simplesmente pelo fato de que nós estamos alimentando a bomba com 24 volts aproximado. Na verdade está dando 27 volts, sendo que é uma bomba que foi projetada para trabalhar numa tensão nominal de 44 volts, mas ainda assim funciona. E aí, você deve estar se perguntando neste momento do vídeo agora, chegou até aqui e deve estar com dúvida. Eduardo, legal, show de bola, mas isso pode danificar a bomba? Poderei ter algum tipo de problema? E
a resposta que eu te dou é não, não tem nenhum problema, você está alimentando com tensão em corrente contínua. Simples assim, a bomba vai funcionar. A bomba foi projetada para começar a funcionar com mais ou menos 18 volts. Então não tem problema essa tensão que está aqui. A única coisa que você tem que se atentar é, precisa ter um sistema de monitoramento de tensão do nível de baterias para evitar que sua bateria afunde drasticamente a tensão ou descarregue demais. Então basta você fazer um sistema de automação ou todos os dias vai lá, liga a bomba, bombeou o que você precisa, você vai lá e desliga manualmente. Você pode também fazer uma automação com uma boia na caixa d'água. Vou ver com o pessoal da Coliseu Ferramentas para fornecer para a gente uma boia elétrica, para a gente poder fazer uns testes aqui e eu trazer aulas para você ensinando a fazer essa automação. Automatizou lá, chegou no nível que você quer, vai desligar a bomba. Isso é muito simples, muito fácil de fazer, beleza? Bom, então o objetivo principal, como disse com esse vídeo, foi completamente didático, mostrar para você que é possível sim funcionar dessa forma, desde que você leve em consideração alguns conceitos, como foi falado no vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, compartilhe com mais pessoas, deixe aquele super like caso esse vídeo tenha sido útil para você. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes ou dicas aqui do canal. Fui!